Boa noite. Profissionais cadastrados no Mais Médicos se apresentam ao trabalho. Brasileiros vão substituir cubanos que deixaram o programa após declarações de Bolsonaro. Ministério do Trabalho vai mesmo ser extinto, afirma futuro chefe da Casa Civil do presidente eleito. Onyx Lorenzoni, do DEM, confirma que atividades da pasta serão divididas entre Justiça, Economia e Cidadania. Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quer investigar a origem dos mais de 170 bilhões de reais repatriados. Quantia estava no exterior sem registro da Receita e foi regularizada após programas de incentivo dos governos Dilma e Temer. Justiça condena ex-gerente da área internacional da Petrobras. Pedro Augusto Corte Xavier Bastos foi condenado na Lava Jato a 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ministério Público Federal quer que Palocci pague 20 milhões de dólares para permanecer em prisão domiciliar. Procuradores alegam que juiz errou ao permitir que ex-ministro deixasse a prisão sem pagar multa. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Profissionais cadastrados no Mais Médicos começaram a se apresentar hoje. Os brasileiros vão substituir os cubanos depois que o país resolveu deixar o programa. Ricardo é natural do Espírito Santo. Se formou no ano passado e já trabalhou no Amazonas como médico militar. Ele vê a possibilidade de atuar no programa como um novo desafio para a carreira. É uma oportunidade muito grande para nós médicos no geral. Então, eu optei porque eu gosto também da atenção básica de saúde. Então, dar esse retorno como médico da assistência básica, de estar lá na ponta, de estar em contato direto com o paciente, vai fazer diferença para mim como profissional. A maior parte das vagas são na zona sul da cidade e é lá onde a Aline quer trabalhar. Eu escolhi a UBS Jardim Maracá, da região sul. As minhas expectativas são positivas e altas, porque eu acabei de me formar e eu acho que é um excelente modo de eu começar a minha carreira. Aqui em São Paulo, cerca de 50 dos 78 médicos inscritos se apresentaram hoje para integrar a rede municipal da saúde no lugar dos 72 profissionais cubanos que atuavam pelo programa Mais Médicos. Os profissionais podem escolher qual UBS irão atuar, mas tem prioridade quem se inscreveu primeiro. O início é imediato e alguns médicos já devem começar a trabalhar a partir de amanhã. A partir do dia 14, o Ministério provavelmente vai lançar um novo edital, tá? E aí para preencher novos inscritos e a gente fará o novo processo. Segundo o Ministério da Saúde, até a última sexta-feira, 33.837 médicos se inscreveram no programa. O Mais Médicos foi criado em julho de 2013 para ampliar o atendimento, principalmente em regiões mais carentes. No mesmo ano, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, fechou um acordo com o Ministério da Saúde para a participação de médicos cubanos no programa. O Mais Médicos tem 18.240 vagas em mais de 4.000 cidades. Um levantamento do governo apontou que o programa é responsável por 48% das equipes de atenção básica em municípios com até 10 mil habitantes. Além disso, em 1.100 municípios atendidos pelo programa, o Mais Médicos representa 100% dos atendimentos em atenção básica. A participação dos profissionais cubanos tinha sido renovada no início deste ano por mais 5 anos, mas Cuba anunciou a saída do programa após declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. O governador eleito, João Dória, do PSDB, anunciou hoje mais nomes que vão compor a sua gestão. Entre eles, os secretários de Logística e Transportes Metropolitanos. O engenheiro civil João Otaviano Machado Neto, até então secretário municipal de Mobilidade e Transportes na Prefeitura de São Paulo e ex-presidente da CET, assumirá a Secretaria de Logística e Transporte. Alexandre Baldi de Santana Braga, atual ministro das Cidades do governo Michel Temer, vai comandar a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Ele é o quarto integrante do governo Temer a ser anunciado no governo Dória. Os demais são Gilberto Kassab, na Casa
Casa Civil, Rocieli Soares na Educação e Sérgio Sá Leitão na Cultura. Para chefiar a Sabesp, Dória escolheu o professor Benedito Braga, que é mestre e doutor pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Já a advogada e professora Patrícia Iglesias, ex-secretária estadual do Meio Ambiente, assumirá a CETESB. O Itaú Cultural, que fica aqui na Avenida Paulista, devolveu hoje 4 obras que estavam em sua coleção, mas que na verdade tinham sido roubadas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E quem conta melhor essa história é a repórter Fernanda Azevedo, que está ao vivo. Boa noite, Fernanda. Oi, Luciana, boa noite a todos. A gente está aqui em frente ao Itaú Cultural, na Avenida Paulista, mas na verdade essas obras foram devolvidas hoje lá na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, onde foi assinado um termo de devolução das peças. São elas a litografia Rio de Janeiro Pitoresco de 1842 de Bouvelot e Murro e 3 desenhos que retratam a Amazônia feitos entre 1865 e 1868 por Keller Lusinger. Essas 4 obras tinham sido roubadas da Biblioteca Nacional em 2004. Elas foram compradas por um colecionador que já foi casado com uma das herdeiras do banco e depois adquiridas e passaram a fazer parte do acervo aqui do Itaú Cultural. Tanto esse colecionador quanto o Itaú dizem que não sabiam que elas eram parte de um ato criminoso. Quem contou sobre o roubo das peças foi justamente o ladrão, o Laércio Rodrigues de Oliveira, que é considerado um dos maiores ladrões de obras raras do Brasil. Ele contou que o Itaú Cultural estava exibindo peças que ele roubou da Biblioteca Nacional. Então essas peças passaram por perícia e agora foram devolvidas. E não são as únicas, não. Outras 8 peças já tinham sido devolvidas pelo Itaú Cultural à Biblioteca Nacional e outras 66 estão passando por perícia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Bem, a Prefeitura concluiu a elevação da estrutura do viaduto que cedeu no mês passado. Durante todo o fim de semana, as equipes trabalharam para nivelar o degrau de cerca de 1,60 m que se formou no viaduto na Zona Oeste. 6 macacos hidráulicos foram usados para elevar a estrutura de concreto, que pesa quase 7.000 toneladas. Com o resultado, a Prefeitura descartou por completo a possibilidade de demolição da via. Agora, a administração municipal acredita que em 15 dias vai ser possível definir o cronograma da obra de recuperação. De forma emergencial, uma construtora foi contratada por 6 meses para recuperar o local. Ainda não há um prazo para terminar a obra e, assim, liberar por completo o tráfego de veículos na região. O viaduto na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Jaguaré, cedeu na madrugada do dia 15 de novembro, quando 5 carros passavam pelo local. 2 pessoas ficaram levemente feridas. Lava Jato investiga se o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, que foi preso na semana passada, usava contas de terceiros para movimentar propina. Hoje, a defesa pediu a liberdade do político no STF. Luiz Fernando Pezão foi preso na quinta-feira passada. Ele é acusado de herdar o esquema de corrupção no Rio após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Pezão foi vice e assumiu o governo em 2014 com a renúncia de Cabral. Naquele mesmo ano, foi reeleito. Agora, os investigadores querem saber onde foram parar os 40 milhões de reais. Segundo a Lava Jato, foi esse o valor que Pezão recebeu a título de propina durante 8 anos. Para o Ministério Público Federal, os repasses foram feitos em dinheiro vivo. Os investigadores desconfiam de um grande esquema de ocultação de propina por parte de Pezão. O que intriga a força-tarefa da Polícia Federal é o fato de o governador praticamente não ter sacado o dinheiro das 2 contas investigadas. Para a Lava Jato, a suspeita é de que Pezão utilize recursos financeiros de terceiros ou tenha muito dinheiro vivo guardado. E um levantamento do jornal O Globo revelou que com a prisão de Pezão, o estado do Rio gasta 3 milhões mensais de salários de 21 investigados por corrupção. A lista inclui parlamentares da Assembleia Legislativa que foram presos, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, afastado das funções e membros do Executivo. De acordo com a publicação, o dinheiro poderia custear mensalmente, por exemplo, 3 unidades de pronto atendimento, ou bancar a folha de pagamento dos 790 funcionários da Secretaria de Segurança.
Futuro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro confirma o fim do Ministério do Trabalho. Onyx Lorenzoni do DEM disse que as atividades serão divididas entre os ministérios da Justiça, Economia e Cidadania. Onyx Lorenzoni explicou que o Ministério do Trabalho deixa de existir, mas as atividades da pasta não. No Ministério da Justiça, que terá como titular o juiz Sérgio Moro, o governo Bolsonaro pretende deixar as questões relativas às concessões da Carta Sindical. A autorização para um sindicato funcionar foi foco de investigação e denúncia de corrupção por parte da Polícia Federal na Operação Registro Espúrio. As políticas de emprego ficarão sob responsabilidade do futuro Ministério da Economia de Paulo Guedes, que acumulará também o Planejamento, Receita Federal e Fazenda. Sem dar mais detalhes, Lorenzoni disse que uma terceira parte do Ministério do Trabalho vai ficar com a pasta da Cidadania de Osmar Terra. Questionado sobre quem vai ficar com a fiscalização de condições de trabalho, como o trabalho análogo à escravidão, o futuro chefe da Casa Civil disse acreditar que ficará com Sérgio Moro. Desde a vitória no segundo turno, o presidente eleito Jair Bolsonaro tem mudado de opinião sobre o destino do Ministério do Trabalho, criado em 1930 por Getúlio Vargas. Logo após as eleições, ele disse que a pasta seria incorporada. Depois voltou atrás e anunciou a permanência. Agora, com a extinção, estão confirmados 22 ministérios, 7 a mais do que foi prometido durante a campanha. 20 já tiveram os futuros ministros anunciados. Falta dizer quem vai ficar com o meio ambiente. E na entrevista de hoje, Onyx Lorenzoni disse que a pastora Damares Alves é o nome mais provável para assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Onyx também disse que essa semana Bolsonaro vai receber mais de 100 integrantes das bancadas do MDB, PRB, PR e PSDB do Congresso. O foco será a votação das reformas. O novo governo promete estabelecer um novo tipo de relacionamento sem a distribuição de cargos. A equipe do presidente eleito também está em alerta na organização da cerimônia de posse no dia 1º de janeiro. Há dúvidas se haverá desfile em carro aberto. Sem dar muitos detalhes, o atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse hoje que Bolsonaro sofreu novas ameaças nos últimos 15 dias. Segundo o general Sérgio Etchegóin, a segurança da nova administração exigirá cuidados mais intensos e precisos. Segundo ele, o presidente eleito é alvo de agressões constantes. Tribunal da Lava Jato em Porto Alegre condena ex-gerente da área internacional da Petrobras. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenaram Pedro Augusto Corte Xavier Bastos a 10 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No entanto, a pena do ex-gerente da área internacional da Petrobras foi reduzida. Sérgio Moro tinha estipulado pena de 11 anos e 10 meses de prisão. O ex-dirigente da estatal foi acusado de receber propina por causa da compra pela Petrobras de um campo de petróleo em Benim, na África. Ele teria recebido 4 milhões e 800 mil dólares em uma conta fora do Brasil. Daqui a pouco, no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB após as eleições de 2018. Recebemos os tucanos Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, e Miguel Haddad, vice-presidente do Diretório Estadual do PSDB de São Paulo. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou a participação no evento Grandes Desafios da América Latina. Ele está com uma infecção na garganta e foi aconselhado por médicos a não viajar. O evento é realizado em Madrid, na Espanha, e conta com a presença do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo a assessoria de imprensa, Guedes está com febre alta e não deve ter agenda pública esta semana para se recuperar. E o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quer investigar a origem de 174 bilhões e meio de reais que foram regularizados. O dinheiro estava no exterior sem registro na Receita Federal e foi regularizado após 2 programas de incentivo dos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. A repatriação dos valores foi para aumentar a arrecadação federal e permitiu que brasileiros declarassem recursos mantidos no exterior mediante pagamento de 30% do valor ao governo na forma de tributos e multa. Com o objetivo de incentivar a adesão, a lei proibiu a abertura de investigação, tendo a declaração como único indício de crime.
Agora, Sérgio Moro quer destravar isso. Ele deve criar uma força-tarefa para analisar se parte do dinheiro pode ter sido usada por organizações criminosas. Entre os integrantes da equipe estarão membros da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de áreas de inteligência. Nas 2 edições do programa de repatriação, 27 mil contribuintes e 123 empresas declararam valores que resultaram em promessa de pagamento de multa de 52 bilhões de reais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O compromisso assumido por Jair Bolsonaro com seus eleitores era o de racionalizar o governo, reduzindo a 15 o número de ministérios. No modelo assim, a extinção do Ministério do Trabalho seria um tema passível de discussão. Mas o enxugamento da máquina estatal virou conversa mole de campanha. Haverá na esplanada de Bolsonaro mais de 20 ministérios. Num formato assim, mais elástico, acabar com a pasta do trabalho é uma decisão que oscila entre o erro e a pura maldade. A decisão é errada porque chega num momento em que o trabalho passa por uma revolução. As mudanças conduzem a um futuro com mais computadores do que braços de carne e osso. Na tradução do próprio Jair Bolsonaro, vive-se uma era em que o trabalhador será cada vez mais compelido a aceitar um número menor de direitos para ter algum trabalho. Em português claro, está em curso a implantação de um modelo, digamos, empregocida. Nesse mundo, a legislação trabalhista não consegue mais regular as relações entre capital e trabalho. A reforma promovida sob Michel Temer mal foi aprovada e já clama por ajustes. O problema é que, ao extinguir o Ministério do Trabalho, pulverizando suas atribuições em outras 3 pastas, Economia, Cidadania e até a pasta da Justiça, Bolsonaro sinaliza um desinteresse que não orna com o tamanho do desafio. Não há dúvida de que o velho paternalismo terá de ser substituído por formas mais modernas de proteção social. Mas a flexibilização deve resultar em racionalização, e não num vale-tudo que transforme a globalização num avanço mercantil capaz de devolver o trabalhador ao século XIX. O Ministério Público Federal quer que o ex-ministro Antônio Palocci efetue o pagamento de uma multa para permanecer em prisão domiciliar. Procuradores da Força Tarefa da Lava Jato alegam que o juiz Danilo Pereira Júnior errou ao permitir que Palocci deixasse a prisão sem o pagamento da multa de 20 milhões de dólares, o equivalente a 78 milhões de reais. O valor estava previsto na sentença de condenação. Para o juiz, o bloqueio dos bens de 37 milhões de reais foi suficiente para conceder o benefício ao ex-ministro. O MPF pede a correção do erro, além de manter o bloqueio dos bens de Palocci, e destaca que, caso isso não ocorra, o ex-ministro volte a ser preso por não atender aos requisitos para a progressão. Palocci foi solto no dia 29 de novembro, depois de ficar mais de 2 anos preso. Ele foi condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Palocci ainda não se manifestou. E a Câmara pode votar amanhã o projeto Escola Sem Partido. A matéria está em tramitação na comissão especial. A votação já foi adiada diversas vezes. O tema é polêmico. O projeto pretende especificar os limites da atuação dos professores, impedindo que eles promovam suas crenças particulares em sala de aula, incitem estudantes a participarem de protestos e denigram os alunos que pensem de forma diferente da dele. O projeto proíbe ainda que o professor discuta sobre gênero ou orientação sexual nas escolas. Cada vez mais importante a necessidade de efetivamente nós apresentarmos aos nossos alunos diferentes versões do mesmo fato para que eles façam o seu juízo de valor. A gente não pode aceitar como fato consumado que aprovem uma matéria que quer criar tribunais pedagógicos, quer que professores, profissionais de educação e estudantes tenham medo nas salas de aula para que a reflexão crítica não se estabeleça.
A ossada de um desaparecido político durante a ditadura militar foi finalmente identificada. O anúncio foi feito hoje no Encontro Nacional de Familiares de Desaparecidos Políticos. Os restos mortais do sindicalista Aloísio Palhano foram identificados após um exame de DNA feito a partir de um pedaço de dente e de um fêmur. Aloísio foi sequestrado e morto em 1971. Essa é a segunda identificação desde 2014 pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Governo Federal. A ossada era uma das mais de 1.000 descobertas em uma vala clandestina do cemitério de Perus, em São Paulo, em 1990. E agora a economia. O dólar fechou o dia em queda de 0,35%, cotado a R$ 3,84. E a Bovespa fechou em alta de 0,20%, com 89.685 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado foi favorecido hoje pela trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China, anunciada no final de semana. Guerra que tem provocado revisões para pior das projeções para a economia mundial e até para a economia americana. Pressionados por outros países durante a reunião do G20 na Argentina, Trump e Xi Jinping se comprometeram a não implementar novas sanções nos próximos 90 dias e podem até rever algumas sobretaxas já aplicadas, como as da China para a importação de veículos. É cedo para apostar o entendimento de fato, mas a possibilidade de algum acerto já trouxe um alívio. Por outro lado, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, indicou que o ciclo de elevação dos juros pode ser menor do que previa, o que também traz mais otimismo para os mercados. Juros mais altos nos Estados Unidos tenderiam a desviar investimentos para títulos americanos, provocando ajustes além dos que já vêm sendo registrados pelas bolsas de valores, especialmente lá, as bolsas americanas, após um longo período de alta. Agora, mesmo que o ambiente externo seja menos favorável, com um crescimento menor e alguma elevação adicional dos juros, o mercado brasileiro ainda pode ter uma boa performance, alavancado pelas condições locais. A expectativa é de expansão mais consistente da atividade econômica, com ajustes importantes, principalmente na área fiscal. Claro que o país não está imune às incertezas externas e mesmo no âmbito doméstico é preciso aguardar a confirmação das expectativas. Mas a tendência é de a Bolsa avançar mais, com o dólar retornando para um patamar mais próximo dos R$ 3,75. Aliás, falando em perspectivas, o mercado, de acordo com o relatório Focus de hoje do Banco Central, cortou de novo a previsão de inflação deste ano, agora para 3,89%, e do ano que vem para 4,11%. Com isso, os juros básicos podem permanecer no nível baixo, ajudando a impulsionar a economia. A dúvida é quanto à reação que a inflação pode ter diante de uma retomada mais firme do crescimento. O mercado, que prevê o PIB 1,32% em 2018 agora, conta com um avanço de 2,53% no ano que vem, sem descartar expansão ainda mais forte. Uma boa noite. A segunda-feira começou bem fria na cidade de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a madrugada de hoje foi a mais fria para o mês de dezembro dos últimos 2 anos. Foi registrado apenas 16,5 graus na Zona Norte. Bem, então agora vamos aos detalhes da previsão do tempo para todo o Brasil com Tássia Sena. O último mês do ano começou com chuvas generalizadas em grande parte do país. Um sistema de baixa pressão ainda influencia o clima em muitos estados e por isso esse comecinho de semana se mantém chuvoso. Pelo menos até quarta-feira, os meteorologistas prometem chuva forte nesse trecho entre Minas Gerais, Espírito Santo e também Bahia, formando um corredor até a região norte. Para o interior do país, o tempo fica aberto e chove de forma isolada. Vamos à nossa tabela de temperaturas em algumas capitais. Em Porto Alegre, a semana começa a esquentar a partir de amanhã. Tempo firme, com máxima de 28 graus. Em Campo Grande, dia ensolarado, com calorão chegando aos 33. Em Boa Vista, os termômetros também devem marcar 33, mas por lá o calor provoca pancadas de chuva com raios. E em Aracaju, chuva fraca, com máxima de 31 graus. No estado de São Paulo, previsão de tempo firme nesse começo de semana, viu? O interior paulista é onde o sol brilha com mais força.
No oeste, a terça fica praticamente sem nuvens no céu. Em Votuporanga, máxima de 33 graus. Quase a mesma temperatura em Ribeirão Preto, onde faz 32. Nas cidades do norte, dia também quente e sem nuvens. Só no leste é que algumas áreas de instabilidades ainda podem provocar chuva fraca e rápida, principalmente no litoral, em Santos e em Caraguá, onde as máximas ficam em 27. Em toda a região metropolitana, dia de sol com poucas nuvens. Aqui na capital, os termômetros entram em elevação nesta semana. Amanhã, nada de chuva e esquenta até os 27 graus. Na quarta, faz ainda mais calor, chegando aos 30. Daí, há previsão de pancadas rápidas e fracas no fim do dia. Mesma previsão para quinta-feira, aliás, quando as temperaturas sobem mais ainda, devendo chegar aos 31 graus. Veja a seguir, começou hoje na Polônia a COP24. Pelo 4º ano consecutivo, a Faculdade Casper Libero participa do evento. Então, até já. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Seu problema é queda de cabelo? Você precisa de Imecap Hair. Imecap Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Verão é tudo de on. Sol, amigos, curtição, música, diversão. Todo mundo junto, conectado, em todo lugar. Mas dirigindo não dá. Celular é sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, aperte o cinto, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Seja consciente, você tem muitos verões pela frente. Verão é tudo de on. Fique off no trânsito. Foca na vida. Artesp e Governo do Estado de São Paulo. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, paixão por comunicação. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. Imecap Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Próximo domingo, acompanhe na TV Gazeta a premiação esportiva mais aguardada do ano. 15º Troféu Mesa Redonda. Próximo domingo, 9h30 da noite. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Começou na Polônia a 24ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP24. E pelo 4º ano consecutivo, professores e alunos da Faculdade Casper Libero participam do evento. Os negociadores de 197 países precisam concluir o chamado Livro de Regras, ou Manual de Operações do Acordo de Paris, que determina, entre outras coisas, a maneira como as metas para conter o aquecimento global serão cumpridas e fiscalizadas. O principal objetivo é evitar uma catástrofe climática até 2030. A Conferência do Clima da Polônia será a primeira realizada após a publicação do Relatório Especial sobre Aquecimento Global, documento que avaliou os impactos e as trajetórias de emissão de gás de efeito estufa com a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris. O Brasil chega à COP24 num momento político delicado e sob a atenção de toda a comunidade internacional.
Em 2018, a taxa de desmatamento na Amazônia atingiu seu maior patamar em uma década. O governo que toma posse no ano que vem já deu um recado muito negativo, antes mesmo do início da Conferência do Clima aqui em Katowice, quando o Brasil retirou a candidatura para sediar a COP25 no ano que vem. Acho que isso representa uma maior articulação da sociedade civil para que juntos a gente possa ocupar esse espaço de poder que o governo está deixando. É lamentável que o Brasil tenha desistido de sediar a COP. Vamos lembrar que o Brasil fez um tremendo esforço para conseguir autorização para sediar a COP no grupo dos países latino-americanos. O Catar anuncia sua saída da OPEP após 60 anos. Os países da organização fornecem juntos cerca de 44% do petróleo bruto do mundo. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Energia do país, Saad Al-Kaabi. Segundo ele, a saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo ocorrerá em 1º de janeiro. A intenção do governo é se concentrar na produção de gás natural, já que o país possui a 3ª maior reserva do mundo. Mesmo assim, a produção de petróleo do menor país da OPEP deve continuar. Ainda segundo o ministro, a saída não tem a ver com as sanções diplomáticas impostas por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein, após o Catar ser acusado de refugiar opositores do regime saudita. A rede de TV norte-americana CNN divulgou hoje mensagens de WhatsApp do jornalista Jamal Khashoggi, morto em outubro. Nelas, ele insultava o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Em mensagens trocadas com o ativista Omar Abdulaziz, que vive no Canadá, Khashoggi, que morava nos Estados Unidos, se referiu ao príncipe saudita como besta e Pac-Man, personagem de um game dos anos 80. Numa das conversas, Khashoggi diz: "Ele é como um Pac-Man besta. Quanto mais vítimas ele come, mais ele quer." Em outra, o jornalista afirma: "Não ficarei surpreso se a opressão chegar até mesmo àqueles que estão torcendo por eles." Segundo a CNN, Khashoggi e Abdulaziz planejavam criar um movimento online contra a propaganda estatal do governo saudita nas redes sociais. Jamal Khashoggi era um crítico da ditadura saudita e deixou o país por segurança em 2017, quando Mohammed bin Salman passou a combater opositores. O jornalista foi assassinado no início de outubro dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia por um grupo de agentes. A suspeita é a de que o assassinato foi ordenado pelas mais altas esferas da ditadura saudita, incluindo o príncipe herdeiro. Mas o governo da Arábia Saudita nega as acusações. O cachorro que acompanhava o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, se manteve fiel ao lado do caixão dele durante o velório. Bush pai morreu neste sábado aos 94 anos. Sully, um labrador que vivia com Bush desde abril, ficou ao lado do caixão o tempo todo. Ele se tornou o grande companheiro do ex-presidente desde que sua esposa, Bárbara, faleceu em abril. O cachorro é altamente treinado e pode realizar várias tarefas, como buscar objetos, apertar o botão que atende o telefone e abrir portas. Ele ajudava Bush, que sofria de mal de Parkinson e se locomovia através de cadeira de rodas. De acordo com o filho George W. Bush, também ex-presidente dos Estados Unidos, Sully irá para o Centro Médico Militar Nacional, onde ajudará outra pessoa. O Uruguai negou asilo político ao ex-presidente peruano Alan Garcia. Ele é investigado por ter recebido propina da construtora brasileira Odebrecht. Alan Garcia estava na Embaixada do Uruguai em Lima desde 17 de setembro, enquanto seu pedido de asilo político era estudado. Hoje, o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, disse que o asilo não foi concedido e que Garcia já havia deixado o prédio da embaixada. No último dia 18, um juiz proibiu que o ex-presidente deixasse o Peru durante as investigações. Mas como Garcia já vivia na Espanha desde 2016, ele decidiu pedir asilo na Embaixada do Uruguai, alegando estar sendo perseguido politicamente. Alan Garcia, que foi presidente do Peru entre 2006 e 2011, é suspeito de participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve o pagamento de propinas pela Odebrecht para a construção da linha 1 do metrô de Lima. Tomou posse hoje o novo presidente do México, André López Obrador.
André López Obrador, de 65 anos, assumiu o lugar de Henrique Peña Nieto. Ele venceu as eleições de julho com 53% dos votos. Obrador é o primeiro político de esquerda a chegar ao poder no México em décadas. Ele promete transformar a segunda potência latino-americana com um plano ambicioso de infraestrutura e programas sociais. E agora o futebol. Com uma campanha histórica, o Palmeiras se despede da temporada de 2018 com uma grande festa para mais de 40 mil pessoas. Os palmeirenses só queriam saber de comemorar. Muitos deles já traziam no peito a faixa de campeão brasileiro. O cartaz do torcedor agradecia a Filipão pela conquista. E ele não foi o único. Para os jogadores, o treinador foi fundamental para que o Palmeiras pudesse ser campeão. A gente tem que colocar realmente bastante coisa aí desse título na conta dele, porque ele realmente foi um cara muito especial para todos nós. Dentro do estádio, cada título foi representado por uma bandeira. No segundo tempo, a torcida abriu 10 estrelas na arquibancada para homenagear cada uma das conquistas. E toda hora era hora de soltar o tão esperado grito. O jogo da taça representou mais um recorde para o Palmeiras nesta temporada. O público de 41.256 torcedores foi o maior da história do Allianz Parque. Mas a principal marca foi a invencibilidade. O Verdão completou contra o Vitória 23 partidas sem perder, maior sequência invicta desde que o brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. Durante o jogo, a torcida vibrou com os gols que fizeram o Verdão abrir 2-0. E não parecia ligar muito para os dois que o Vitória fez para empatar. Mas a explosão de alegria veio mesmo com o gol de Bruno Henrique. Golaço! Gol! Nós tivemos ali o empate, né? Não era o resultado que a gente queria. Claro que também que o Vitória ali teve a oportunidade de fazer os 2 gols, mas a gente continuou tentando, continuou buscando, né, para essa vitória hoje, nesse dia especial para o nosso torcedor. Tive a felicidade ali de acertar um chute e ajudar o Palmeiras a sair com a vitória. Jair Ventura, técnico do Corinthians, foi demitido hoje, mesmo tendo contrato até o final de 2019. Na rescisão, o time terá que pagar multa equivalente a 2 salários de Ventura. Jair foi contratado em setembro deste ano para substituir Osmar Loz e deixa o timão com um pouco mais de 31% de aproveitamento. Foram 19 jogos à frente do elenco corintiano, com 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Apesar de ter sido vice-campeão da Copa do Brasil sob o comando de Jair, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro com a sua pior pontuação desde o rebaixamento para a Série B em 2007. Foram míseros 44 pontos em 38 rodadas neste ano. No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB após as eleições de 2018. E para essa reflexão, o Jornal da Gazeta recebe lideranças de destaque no PSDB paulista. Orlando Morando, que já foi vereador e deputado estadual e atualmente é prefeito de São Bernardo do Campo. E Miguel Haddad, ex-prefeito de Jundiaí, deputado federal e vice-presidente do Diretório Estadual do PSDB de São Paulo. Obrigada por estarem aqui. A nossa ideia é uma reflexão sobre o PSDB depois das eleições de 2018. Até porque eu vi que o secretário-geral do PSDB fez uma avaliação e um relatório que já distribuiu para a executiva do partido e chamou a minha atenção o fato dele ter dito que o PSDB deve colar os cacos e curar a ferida da maior derrota depois do excelente desempenho nas urnas em 2016. O PSDB está em cacos, Orlando Morando. Maria Lídia, boa noite. Um prazer novamente voltar aqui ao Jornal da Gazeta, especialmente fazer essa entrevista logo após passar essa belíssima reportagem do time do campeão brasileiro, que é o nosso Palmeiras. Então, saudar aqui todos os palmeirenses. Eu respeito, mas vamos no PSDB. Está em caco ou não está? Não, de forma alguma. Como é que pode estar em caco um partido que novamente vence no maior estado brasileiro, que é o estado de São Paulo, ganha as eleições no Rio Grande do Sul, ganha as eleições no Mato Grosso do Sul,
diminuímos, mas mantivemos uma boa bancada federal, elegendo senadores. Então, assim, tem um problema e o problema tem que ser discutido, não tenho dúvida que o partido tem que ser rediscutido. Isso é inegável e é quase que um consenso este pensamento. Agora, jamais um partido em caco. Eu não li esse relatório. Se está escrito dessa forma, é mais uma prova de que o partido precisa ser rediscutido. Ganhamos uma eleição difícil. Pela primeira vez, nós vencemos o estado de São Paulo. O governador João Dória saiu vitorioso, considerando que nós não éramos governo. As outras eleições, o PSDB manteve um aliado na posse. Como não era governo? Isso foi o Cláudio Lembo, quando o Geraldo saiu. Não, mas e agora... o Serra se elegeu. Márcio França está no poder. É adversário, disputou a eleição. Não, só falta você me falar que o Márcio França é governista. Foi adversário direto do João Dória. Da outra vez, né? Por meses. Mas ele teve do cargo 9 meses. Nós disputamos a eleição contra o atual governador. Então, uma eleição difícil e o partido, novamente, o João ganhou as eleições. Então, o partido tem que ser rediscutido. Eu vou até mais longe, o partido tem que ser reinventado, oxigenado, uma direção mais moderna, com pensamentos modernos, porque se você pensar no plano nacional, foi sim a maior derrota que nós tivemos. Então aí, além desse problema em São Paulo, tudo bem, é indiscutível a vitória e o quanto isso foi importante é importante para o PSDB. No plano nacional, o resultado aí, lamentavelmente para vocês, não é o que esperavam. E também as relações no PSDB andaram muito esquentadas e muitas estremecidas e algumas até perdendo ali os limites da civilidade, conforme por declarações que todos assistimos e muitas aconteceram aqui no Jornal da Gazeta. Vocês acreditam que o PSDB vai ter abertura para essa avaliação, para estudar os problemas que têm que ser revistos e acertar as diferenças? Uma consideração, inclusive, ele é o encontro que o Orlando Morando falou. Neste ano 2018, o PSDB completou 30 anos. O PSDB foi protagonista de uma série de ações pelo país. Ele ajudou na consolidação da democracia, ele ajudou na estabilização da economia, da moeda, através do Plano Real. Ele modernizou a economia de forma corajosa, através da privatização das telecomunicações e de outras ações que desenvolveu durante, nesses últimos 30 anos, quando esteve à frente da presidência, quando esteve atuando no país como um todo. Mas, Miguel Haddad, traz para o presente, isso aí é saudosismo. Não é saudosismo, é importante que nós tenhamos clareza que 2018 é um episódio, é um momento. 4 anos atrás, o PSDB foi o partido que teve uma votação expressiva. Mas para o episódio, para o momento que não há tanto o que festejar, o PSDB tem de parar para pensar? O PSDB, na verdade, não só o PSDB, mas os partidos como um todo têm que parar para pensar. Grande parte dos partidos, e ontem o presidente Fernando Henrique falava isso num artigo, são uma sopa de letras, não são agremiações. Ele falou que houve um tsunami, né? Houve no mesmo. Sistema político partidário do país. Esse tsunami não foi em relação ao PSDB, mas foi em relação à política como um todo. A sociedade enviou claramente uma mensagem, um recado muito claro. Houve um rompimento com a política tradicional. E o PSDB foi envolvido por esse tsunami. E nós vamos ter que rever, sim, não só nós, mas a política como um todo terá que ser revista. Agora, Morando, você falou da vitória tão expressiva de João Dória em São Paulo. João Dória, com essa vitória de destaque no estado mais importante do país, é liderança emergente que une ou que separa mais ainda o PSDB, considerando problemas importantes que ainda existem entre os tucanos? Ele é a liderança que vai purificar o partido, oxigenar o partido. O que é purificar? Você não pode ter num quadro nosso filiados que abertamente traem, fazendo campanha para outros candidatos. O sujeito tem direito de fazer as suas escolhas, mas no momento em que ele está em um partido,
tem eleição, ele tem que estar com o candidato do partido. O tolerável é o silêncio dele. Porque se de maneira individual ele não simpatiza com o candidato que o partido escolheu, no mínimo silêncio. Agora, você não pode compactuar com uma posição como do ex-governador Alberto Goldman, que virou uma língua alugada do outro candidato. Isso é ridículo. Então, o João Dória tem posições claras, transparentes e traz um novo pensamento da política, é inegável. O João tem uma dinâmica diferente, é um ponto fora da curva da política tradicional, que, aliás, foi um instrumento importante para conduzi-lo à vitória. Agora, no seu entender, essas pessoas que assumiram uma posição contrária a decisões da executiva e etc., devem ser expulsas do PSDB? Você citou o ex-governador Alberto Goldman. Ele deve ser expulso do partido? Na verdade, o bom senso, né, nós esperávamos que eles se retirassem do partido. Bom, não retirando, vocês vão expulsar? Tem que ser expulso. E por que não tiveram essa mesma energia com nomes envolvidos em denúncias gravíssimas de corrupção, como o do Aécio Neves, o Beto Richa, o Marconi Perillo, coisa que o atual presidente do Diretório Estadual do PSDB, o Tobias, disse que o PSDB tinha que ter feito isso sim. E eu defendo da mesma forma. Partido que não corta na própria carne não cresce. Eu defendi no jornal Estado de São Paulo. É lamentável o ex-governador mineiro preso e está filiado do PSDB. Eu tenho vergonha disso aí. E é por isso que esta nova safra dos eleitos do PSDB tem a obrigação de reoxigenar. O nosso silêncio levou a este triste resultado do Geraldo Alckmin, que é um grande homem, foi um brilhante. Agora, a sociedade não admitiu o nosso silêncio em relação a estes casos pontuais. E você partilha desse ponto de vista? O PSDB tem que ser duro mesmo? Condenar e pena máxima para dissidentes e para aqueles dissidentes na eleição, né? Não é propriamente do partido. Não, e aqueles que se envolveram gravemente nessa questão da corrupção e a Lava Jato exibiu? Eu acho que nós temos que apurar naturalmente, acompanhar as apurações, mas sermos absolutamente rigorosos. Quando... Rigoroso é expulsar? É expulsão. Rigoroso é expulsão. No caso de se apurar e haver crime, tem que haver um rigor. Nós não podemos concordar, né, com ações de corrupção, com desvios de recursos, com prejuízo para o erário público. A medida tem que ser essa mesmo. Expulsão, nos casos, tem que se dar a oportunidade da defesa, naturalmente, um certo prazo. Esse prazo não pode ser elástico, não pode ser eterno. Nós temos que dar um prazo curto, as pessoas apresentam... O que é prazo curto, hein? Na minha opinião, Marília, colaborando aqui com o grande deputado federal Miguel Haddad, um caso como o do Eduardo Azeredo, em que a justiça já o condenou, ele é preso. Como é que o partido não se manifesta? Será que o partido tem mais autonomia para investigar do que a própria justiça? A referência, o parâmetro é a prisão? É a condenação. A condenação. A condenação. Então vai longe. Não, até tá aí, mas nós não fizemos... Tiveram só esse caso pois do condenado. Mas nem esse caso foi punido, é um erro. O Aécio não tem condenação ainda. Se tiver uma condenação, mesmo de primeira instância, suspensão imediata do partido. Condenou em fórum colegiado, expulsão do partido. Eu diria mais. Eu acho que se houver provas robustas, consistentes, e o partido possa ter um juízo de valores, ele pode encaminhar pela expulsão. Ele pode, Miguel, né, naturalmente. Aquela fato deflagrado, daquela gravação do Aécio Neves com os açougueiros da JBS, no mínimo, era para ter suspenso ele do partido. No mínimo. Aquilo ali é um linguajar do pior que eu já ouvi. Aquilo é um linguajar da pior qualidade possível. E nada foi feito, o partido foi omisso, o partido foi silencioso. E o resultado veio nas urnas. Não acho que é o fator único do não desempenho melhor. Bom, mas é interessante, vocês estão falando aí dessa análise que fazem, da concordância que deve haver expulsão em casos muito graves, mas e tem muito tucano que está com o bico meio caído, por divergências lá dentro. E vocês acreditam que agora possa haver assim uma defecção em número expressivo, que muita gente importante, liderança significativa, o próprio Alckmin,
estou perguntando, possa deixar o partido, o Goldman, o Serra, o Aloysio Nunes, o Arnaldo Madeira. Eu estou citando pessoas que tiveram uma posição ou de omissão na campanha, ficaram quietinhos lá no seu canto, não abriram a boca. O Aloysio participou. Não, o Aloysio sim, participou. O Aloysio participou. Mas Serra, né, quando foi na campanha, ficou calado. Não, mas não atrapalhou, é uma posição dele. Teve não problema atrapalhou. de saúde. Não, ele estava com problema de saúde. Sim. Olha, o Anastasia, por exemplo, com o que aconteceu com ele. Não, o que aconteceu com ele lá em Minas Gerais, tal, a relação dele com a Aécio, ele carregou aquele peso de Aécio Neves tão próximo e pagou essa conta. Foi ele que pagou essa conta, porque ele tinha muita chance. Então todo mundo sabe disso. O Arthur Virgílio, que também, para falar, não poupa. Né? Tem também essa característica. Caso, eu quero saber, essa gente toda pode deixar o PSDB? Desculpe. Fala, Miguel. Miguel. Eu acho que pode até, se for por idade, eu vou conversar com você. Não, você, pô. Brincando. Mas veja bem, eu acho que alguns poderão, eventualmente, deixar o partido. Mas essa não é uma ação conjunta. Né? É natural você ter pessoas que insatisfeitas com o partido, que não concordam com isso ou com aquilo. Mas não haverá uma saída maciça, né, de pessoas, de parlamentares, enfim, de fundadores do partido que têm uma história ligada ao partido. Vocês são favoráveis a que o PSDB faça de público uma meia-culpa? Porque anda aí uma cobrança, estão cobrando do PT, estão cobrando do MDB, e também eu pergunto se no PSDB, de público, vocês se dirigirem àquele eleitorado que escapou de vocês. Que isso apareceu muito claramente também na derrota do Geraldo Alckmin, que é tucano histórico. E aí, de público, meia-culpa, uma autocrítica, uma análise, isso funciona ou isso é se colocar em praça pública para ser imolado, dando argumentos para os adversários? Não, eu acho que ao fato que o partido busca um novo posicionamento, uma nova conduta, não apenas de punir infiéis, ou aqueles envolvidos em escândalos. Isso é o mínimo, isso é o começo. Agora, nós temos que oferecer novamente, naquilo da linha que o Miguel colocou, nosso partido já deu uma grande contribuição ao Brasil. O problema é que nós perdemos a referência, nós não nos atualizamos. E é difícil você ficar resgatando o tempo inteiro o legado. O sujeito que está votando hoje pela primeira, pela segunda vez, não conheceu o Fernando Henrique, não conheceu a mudança que ele ofereceu ao Brasil. Então, nós precisamos nos atualizar e ter uma sintonia, um diálogo melhor. Agora, também está claro, Maria Lídia, que a sociedade não suporta mais político que fica em cima do muro. Sociedade quer um diálogo claro, transparente, objetivo. Sim é sim, não é não. E o PSDB quer isso, Miguel? Vai ter que querer. Olha, o PS... Vai ter que querer? Vai ter que querer. Mas aí você está mandando, você é mandão? Não, eu não, mas é a forma da mudança. É a forma da mudança. Miguel. Olha, o PSDB está discutindo, vem fazendo uma reavaliação. É natural. Quando você sofre uma derrota, né, quando você tem um sinal muito claro por parte da sociedade, você tem que reavaliar. A velha política, a política tradicional, não tem mais espaço. E o PSDB, como todos os outros partidos, terá que se atualizar. Agora, nessa atualização no futuro governo, que assume dia 1º de janeiro, governo de Jair Bolsonaro, PSDB vai ser oposição? Já está definido num novo perfil que vocês pensam que deva ser reelaborado? A posição política que o PSDB deva assumir na nova presidência da República do Brasil? Eu entendo que o PSDB tem que trabalhar pelo Brasil. Isso significa que ele vai ter que ser independente em relação ao governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, cooperativo. Nós vamos cooperar com o governo. Os nossos governadores, os nossos prefeitos devem atuar conjuntamente. Agora, essa fórmula pode dar certo? Vocês foram independentes e cooperadores com Michel Temer e pagaram caro por isso. Nós integramos o governo, desculpe. Uma atitude que era chamada de cooperação. A independência nesse momento, ela não permite, pelo menos é a minha visão, que nós venhamos a integrar o governo, o novo governo. E você concorda, Morando? Primeiro, para você fazer parte de um governo, você tem que querer isso do governante. Nós não vimos isso do Bolsonaro. Agora, o que eu tenho clareza, o eleitor histórico e tradicional do PSDB não nos deixou, ele brigou com a gente. Por esses motivos aqui colocados em parte da entrevista.
Ao mesmo tempo, ele foi para o Jair Bolsonaro. Nosso eleitor histórico não votou no PT, ele votou no Bolsonaro. Espera um pouquinho, se ele já deu essa sinalização de que ele queria um outro caminho, que não era o nosso, pelas nossas posturas, eu entendo claramente que nós devemos iniciar o governo apoiando o mandato do Jair Bolsonaro, principalmente as reformas. Isso não condiciona estar no governo, até porque, pelo que eu vi até agora, estão quase terminando as nomeações. Não foram convidados. Não fomos convidados. Agora, não ser convidado é mais uma boa forma de participar colaborando. E esta autonomia de corrigir projetos, medidas provisórias, alteração constitucional que obrigatoriamente terá que ser feita em prol do Brasil. E aí eu tenho certeza que os parlamentares da Câmara e do Senado irão oferecer a melhor proposta. Agora, se você me perguntar como deveriam, eu não sou deputado federal, não posso dizer como vota um deputado federal, um senador. Sou prefeito e agora terei na Assembleia Legislativa minha esposa como deputada estadual. Mas eu entendo que a sociedade espera dos membros do PSDB apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Porque senão, Maria Lídia, você cai numa retórica de quando vai na churrascaria quer comer peixe e o dia que está na praia quer comer carne. O nosso eleitor é um eleitor liberal, ele não quer este movimento contrário. Então eu defendo sim o apoio nesse início de gestão do Jair Bolsonaro. Bom, o tempo voou, gente. É a pena, né? Nós teríamos assim tantos outros flancos para explorarmos e conversarmos sobre ele, sobre esse partido que é importante, o PSDB, no sistema político partidário do Brasil. E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai prosseguir futuramente. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Luciana. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer pavê de morango.